Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 15 de 2015, isso mesmo, né? Hoje, combinando o dia da aula, nossa aula de número 15, com o ano letivo 2015, eu, instrutor Scopino, estarei com vocês nessa próxima 1 hora de aula técnica. Hoje é uma aula gravada, onde estarei apresentando todos os detalhes, todo o conteúdo referente a mais uma aula sobre o treinamento de gerenciamento eletrônico do Ford Fiesta 1.6 Flex. Ok? O nosso título do treinamento de hoje é Sensor Parte 4. Hoje, o nosso 7º encontro sobre o Ford Fiesta 1.6 Flex, sistema de gerenciamento eletrônico Marelli IAW4CFR, um sistema bem atual ainda, né? É aplicado ainda em modelos, tá, na linha Ford e que funciona sempre com o princípio de calcular a quantidade de ar admitida, saber a rotação do motor para poder realmente determinar o quanto de combustível vai ser injetado e qual o mapeamento do sistema de ignição. Então vamos lá a mais um treinamento aqui no seu Universo do Mecânico sobre o Ford Fiesta 1.6 Flex. Semana passada falamos sobre o Ford Fiesta, ainda a aula de sensores, sobre o sensor MAP. Então, o sensor que dá informação para a unidade de controle eletrônico da pressão atmosférica. Então, fica lá no coletor de admissão, está integrado ao sensor de temperatura do ar e que informa a depressão, a pressão, toda a variação no coletor do motor. E ainda também dá a informação de pressão atmosférica para adequar o mapeamento do sistema. Bom, então sensor MAP, já sabem, está no coletor de admissão. Sensores de oxigênio, sonda lambda. E aqui vai um adendo, uma correção, porque modelos novos, modelo New Fiesta, usa sonda planar. O modelo tradicional, o modelo mais antigo, a versão antiga do Fiesta, usa sonda lambda tradicional Finger. Exatamente isso. Então, o esquema elétrico da aula está certo, as informações de valores está certa, o sinal de resposta varia de 0,1 a 0,9 volts, está certa, só a descrição de planar, não, é Finger, que é aplicado à sonda lambda neste modelo, nesse sistema. E se você olhar os fios brancos da sonda lambda, na sonda eles estão cruzados, ou seja, os fios brancos da resistência de aquecimento não estão paralelos, eles estão cruzados um com o outro, só para terem uma boa ideia referente ao funcionamento dos dois sensores de oxigênio aqui do Ford Fiesta 1.6 Flex. Bom, aula de hoje veremos sensor de velocidade, sensor de posição da borboleta e o sensor de detonação. Então não é por falta de sensores, de sinais de entrada, o nosso encontro técnico de hoje, porque hoje finalizamos a aula de sensores, a aula de sinais de entrada desse Ford Fiesta 1.6 Flex. Então vamos lá, telinha de introdução para vocês. Para finalizarmos as aulas sobre os sinais de entrada, veremos agora os detalhes sobre o sinal da borboleta aceleradora, do sensor de detonação e o sensor de velocidade do veículo. Olhem quantos sensores! Sensor de borboleta. Opa, legal, vai formar para o módulo a posição da borboleta aceleradora. Sensor de detonação informa o fenômeno de detonação, batida de pino, Costumo brincar que o sensor de detonação é o ouvido eletrônico do sistema, que capta, ouve, não é bem o ouvir, mas tem a função de captar as vibrações causadas pela detonação
a ponto de corrigir o avanço de ignição. É algo lindo assim de você entender o funcionamento. Por que eu digo linda? Porque permite que o motor esteja sempre o mais adiantado possível, o ponto, e com a segurança de não detonar. Então realmente é algo que funciona porque permite que o módulo vai adiantando o ponto, adiantando, adiantando. Quando detona, atrasa um pouco. Adianta, adianta, atrasa. Ou seja, é meio que mapeado também a ignição, graças ao sensor de detonação e ainda com o sinal desse cara aí, pessoal. O módulo recebe auxílio para calcular relação a F. Isso mesmo. Para determinar mais para gasolina ou AF, ou seja, abastecido com mais gasolina, o detonação começa a trabalhar mais. Agora, quando temos mais álcool no combustível, no tanque, é mais a sonda lambda. Então, pela sonda lambda, o AF vai sendo puxado para o álcool, pela detonação puxado para a gasolina. Então, se a relação F é 13,2 para a gasolina, 9,0 para álcool, né? Sempre por 1, né? 13,2 por 1 para gasolina, 9,0 por 1 para álcool. Então, de acordo com o sinal do detonação, vai puxando mais para o lado do 13. A sonda lambda puxa mais para o lado do 9. E aí você tem o que? A determinação da relação AF, Air Fuel, que é a relação ar e combustível aplicada em veículos flex. Ok? Então vamos lá, dar início. E o sensor de velocidade, né? Esqueci de falar dele. Claro, é um sensor muito mais direcionado a nível instrumental, painel. O mais importante do sensor de velocidade é o painel. Tenho certeza disso, tá? Mas é usado no gerenciamento do motor, na injeção eletrônica, também para melhorar o mapeamento, adequar o mapeamento do sistema. Isso mesmo, principalmente em velocidade cruzeiro, né? O que é velocidade de cruzeiro? Está na estrada, velocidade constante, tá? Está lá 100 por hora na estrada, ou 120 o tempo todo. O módulo com base na informação do sensor consegue melhorar. Chamamos de afinar mais a mistura. Essa é a função do sensor de velocidade do veículo, ok? Então vamos lá, vamos ao Ford Fiesta 1.6 Flex. Boa aula a todos vocês. Na telinha, aqui no seu universo do mecânico, a foto do veículo e já a nossa diagramação. Observem, é nossa última aula sobre sinais de entrada, por isso que todos estão com asterisco, ó. Todos os sinais de entrada já abordados ou que vamos falar na aula de hoje. Fase, MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, aula de hoje. Temperatura do ar, velocidade e borboleta, aula de hoje, e interruptores também já abordamos nas aulas anteriores. Ou seja, hoje matamos, fechamos os sinais de entrada da SCU e a W4CFR, que comanda os atuadores, que já veremos na próxima semana. Termostática, eletroinjetores, marcha lenta e ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então eis aí a nossa diagramação inicial e vamos já aos detalhes dessa aula. Para a ECU, é muito importante receber o sinal de posição da borboleta aceleradora, ainda mais em um sistema em que temos o cabo do acelerador. Portanto, capta a intenção do condutor. Pessoal, olhem que interessante. Se Ford Fiesta tem cabo de acelerador. Quando o carro não tem cabo de acelerador, o que acontece? Temos um sensor de pedal duplo e um sensor de borboleta duplo. Mas o sensor que capta a intenção do motorista é o do pedal. O sensor lá do eixo é um sensor de retorno de sinal para o módulo do próprio atuador da borboleta, que mexe o eixo. Concordam?
Aqui é diferente. O sistema é mais tradicional, é mais antigo. Nós temos cabo de acelerador, ou seja, a intenção do condutor é captada diretamente pelo cabo. Ah, mas o cabo não tem sensor. Então, pelo eixo. Ah, pela borboleta. Porque no pedal do acelerador não tem sensor. Ou seja, nós temos o que então? O sensor de borboleta torna-se fundamental nesse caso. Porque é ele que vai dar informação da intenção do condutor. O que o motorista quer fazer. O que o motorista pretende fazer. Então, através do sensor do corpo, né, o sensor de posição da borboleta aceleradora, que é possível identificar a intenção do condutor. Então, é um sinal realmente importante. Localização, claro, né, lá no compartimento do motor, tirando o filtro de ar, temos ali logo abaixo no coletor de admissão, ele, o corpo de borboleta. Então, o sensor de borboleta está, obviamente, no eixo da borboleta aceleradora. Então, vamos ver. Como informa a posição da borboleta, esse sensor está fixo diretamente no corpo de borboleta, mais precisamente próximo ao eixo. Já que o seu cursor, né, o que vai movimentar, né, o resistor, né, está encaixado no próprio eixo da borboleta aceleradora. Então, temos o quê? O cursor do potenciômetro está fixo no eixo. Para ilustrar bem para vocês, pensem numa boia do tanque de combustível. Como que funciona uma boia do tanque de combustível? Ah, temos uma resistência elétrica, temos 5 volts ou 12 volts de um lado, negativo do outro, e no meio um cursor. Esse cursor vai pegar que valor? Se estiver mais perto do zero, mais perto de 0 volts. Se estiver mais perto do 12 volts, mais perto do 12 volts. Então, de acordo com o nível do tanque, esse cursor da boia vai trabalhar nessa pista resistiva. Bom, aqui não é boia e nem é 12 volts. É o sensor de borboleta. Trabalha com 0 e 5 volts. E o cursor vai dar esse retorno para ECU. Entre 0 e 5 volts. Acima de 0 e abaixo de 5 volts. Só que para esse cursor funcionar, onde ele vai estar fixo? Obviamente, no eixo da borboleta. Então, ele é encaixado no próprio eixo da borboleta aceleradora. Esse é o cursor. É a resposta que vai lá para o módulo. E esse cursor está ligado aonde? Ao eixo. E o eixo de borboleta está ligado aonde? Ao cabo. E o cabo ao pedal. Então, temos o quê? A intenção do condutor. Captar essa história, essa ideia, é a intenção do condutor. Porque você pisou no pedal, vai movimentar o cabo, vai movimentar o eixo, e o sinal do sensor já é mudado. É rápido demais. Ok? Afinal de contas, a comunicação é digital do sistema. Vamos lá. Vejam aí, então, o que eu quis dizer com a intenção do condutor. Olhem o corpo de borboleta. Ford Fiesta 1.6. Observem, né? Está até ali um pouco em destaque o 1.6 no coletor de admissão, que é diferente, né? O 1.0 é mais restrito, é mais estreita a tubulação, né? Observem, então, ali no coletor de admissão, está marcado 1.6 litro. Viram? Então, legal. Então, aí temos o corpo de borboleta. O acesso a ele não é tão fácil. Limpar no lugar é tranquilo, mas tirar ele do lugar já dá um pouquinho mais de mão de obra. Assim, dá trabalho? Dá, mas não é tão difícil retirar esse corpo de borboleta. Observem o cabo do acelerador com ajuste. Eu regulo o cabo do acelerador. A travinha ali do lado. Como que eu ajusto um cabo do acelerador, pessoal? Parece uma coisa simples, né? É simples. Mas tem 2 segredinhos básicos. Primeiro,
tem que ter folga no cabo na posição de descanso, para ele não segurar o eixo acelerado. Então, segurando ali no cabo de aço, sem ninguém pisar no acelerador, tem que ter folga. Segundo, agora pede para um amigo pisar até o final no acelerador e segurar, com o motor desligado. Pisa até o final e segura. Pisou tudo. Você vai ali, ó, nessa peça azul, né, no inhame do corpo de borboleta, e tenta acelerar mais. Se ele for abrir mais a borboleta, é porque o cabo está frouxo. Pede para o companheiro soltar o pedal novamente, você tira a travinha, estica mais a capa do cabo, põe a travinha de volta. Faz o teste de novo. Até o momento que pisou tudo no acelerador, já está aberta a borboleta totalmente. E aí, aliviou o pé, tem que ter folga. Tem que pegar nesse cabo do acelerador, movimentar ele e não vai mexer a borboleta. Então, só 2 pontos. Ao pisar no acelerador, tem que abrir tudo e, com o pé em descanso, tem que ter folga no cabo. Acabou, tá? O sensor de borboleta está do outro lado do eixo, né? Esse lado do eixo é o lado do cabo. O sensor está exatamente do lado oposto. Vamos lá. Sensor de borboleta. É um sensor que tem uma variação em sua resistência elétrica de acordo com a posição do eixo da borboleta. E este valor chega em forma de tensão elétrica para a ECU. E esta transforma este valor em graus. Isso mesmo. A ECU recebe o valor em quê? Tensão elétrica. Só isso. Pessoal, o sensor de borboleta não informa para o módulo borboleta fechada, borboleta aberta, meia aberta, pisou tudo, tirou o pé. Nada disso. E nem graus. 5 graus, 10 graus, 90 graus, né? 100 graus. O sensor informa em tensão de resposta elétrica. É uma tensão elétrica. Então, a variação de acima de 0 e abaixo de 5 volts. A ECU recebe esse sinal e aí transforma esse valor em graus e aí sabe a posição que se encontra a borboleta aceleradora. Como que funciona? Vamos lá. Tá aí o sensor, ó. Olha o sensor desse Ford Fiesta, ó. 2 parafusinhos de fixação na carcaça do corpo e o eixo borboleta encaixado exatamente no cursorzinho ali, ó, o cursor interno. Quem volta o eixo para a posição original? A mola do corpo de borboleta. Sempre é isso. Sempre é a mola. Ah, mas o sensor tem uma pequena molinha ali. Tem. É mais para facilitar a montagem, né? Para montar na posição certa, tá? Quem volta o eixo é a mola do corpo de borboleta, que é uma mola forte, né? Não é a mola do sensor de borboleta. E aí não tem como montar errado, né? Porque ele sempre fica na posição de descanso. A molinha interna ali no cursor do sensor sempre deixa ele na posição de descanso. Borboleta fechada, tá? Facilita a montagem. E aí 2 parafusinhos e o chicote elétrico de 3 pinos. 3 fios neste sensor. Vamos entender como que ele funciona então? Vamos lá. Como que funciona o sensor? O sensor TPS recebe positivo 5 volts, não é 12, trabalha com 5 volts e aterramento da ECU. E o sensor, de acordo com a posição do seu cursor, que está ligado ao eixo, irá emitir o sinal de tensão elétrica de acordo com a posição do eixo do corpo de borboleta. Então, assim, o cursor está ligado aonde? Ao eixo. Onde estiver um, vai estar o outro, automaticamente. Não dá para ter posições diferentes. O encaixe é único. E com o sensor montado, não tem como fugir a posição. Não patina, não escapa. Tá? Então, a resposta do sensor TPS é exatamente o cursor. É como se tivesse lá na boia do tanque de combustível 5 volts negativo e o cursor correndo em cima. De acordo com o nível do combustível, teremos a posição do cursor. Aqui
não é nível, é posição do eixo. Portanto, a resistência, né, esse sensor, ele tem uma pista resistiva, só que é rotativa, é girando. Tá? Para poder captar borboleta fechada até totalmente aberta. Né? Na verdade, a borboleta se movimenta, né, cerca de 90 graus. Né? Para pensar, tá assim, ficou assim. 90 graus, né? Às vezes um pouquinho mais de 90, dependendo do modelo. Né? Não é que ela dá 180 graus. Não dá uma meia volta inteira. Não. Ela está aqui, vem para cá. Se fosse 180, né, ia virar totalmente. Não vira totalmente. É fechada e aberta. Então é cerca de 90 graus, dá um pouquinho mais de 90, tá? Mas não chega a ser volta inteira de jeito nenhum. Então o sensor consegue captar esse sinal com boa qualidade e enviar isto para a ECU. Olha algum exemplo aqui, ó, na tela do scanner, ó. A aceleração. Se nesse momento eu captei a tela aí, ó, fotografei a tela do scanner, como que estava a aceleração? Estava acelerando? Não estava? Estava em cutoff? Estava em borboleta fechada? Desaceleração? Aceleração? Não estou acelerando nesse momento. Então, o scanner consegue captar, né, a posição que está a borboleta e a posição que o módulo interpreta, né, em relação ao mapeamento do sistema. Ele consegue mapear e adequar de acordo com as, né, necessidades e os valores, né, ali recebidos. Vamos lá. Temos as variações desse sinal divididas e transformadas em 3 posições bem distintas, tá? Ali, o scanner consegue mostrar isso. A ECU distribui, divide o mapeamento via borboleta em 3 posições, bem distintas, bem claras, ó. Pode estar na marcha lenta, pode estar na aceleração normal ou pode estar na aceleração total. Ou seja, o mapeamento de acordo com a borboleta vai ser melhorado em marcha lenta, na aceleração normal e depois na aceleração total. Assim consegue o quê? Adequar o mapeamento. Consegue corrigir o mapeamento de acordo com a necessidade. É possível, com essas variações, tornar o sistema melhor. É assim que funciona, tá? E os pinos? Quais são as ligações que nós temos nesse sensor de borboleta? Olha aí, ó. Olhem o corpo de borboleta. Estão vendo? Onde é ligado o cabo do acelerador, né? Lá no inhame azul, né? E o sensor TPS, ó, do outro lado. Viram que para você mexer o sensor TPS lá no coletor é missão impossível, né? Você não consegue. Malha vai conseguir desligar o chicote elétrico. Então vai ter que tirar a parte das mangueiras, tirar o corpo de borboleta, poder desligar o sensor e depois tirar o sensor. Estão vendo aí, ó? Olha o sensor na lateral do corpo e, né, o sensor só ele aí, né, na outra figura. Então temos o quê? 2 parafusos de fixação e o encaixe do cursor do sensor no próprio eixo da borboleta aceleradora. Quantos fios nós temos neste sensor TPS? Vamos lá. Quantos fios? Temos 3 fios apenas. 1, 2 e 3. Pino 1 está ligado ao 54 do módulo. Massa. Pino 2, ligado ao 7,6 do módulo. É o sinal de resposta. Pino 3, ligado ao 60 do módulo. É a alimentação 5 volts exclusiva dele. Então, pessoal, não vai ser estranho você olhar no esquema elétrico e ver que o sinal massa, o 54 do módulo, é compartilhado com outros sensores. Isso é bem comum. O módulo compartilha o aterramento, né, de sensores de baixo consumo elétrico entre si. Agora, o 5 volts não. 5 volts ele pode compartilhar com um sensor MAP, por exemplo, pode. Agora, com os outros sensores já não.
Então, normalmente também compartilham o positivo 5 volts do MAP com o TPS. Não é uma obrigação, mas isso acontece. E claro, a resposta é exclusiva, né? É via pino 7,6, brum, direto, né, para a ECU. E os valores? Dá para ter uma ideia de valores de testes práticos do sensor TPS? Dá. Muito fácil testar. Temos aí, ó, a posição da borboleta, TPS, fechada ou aberta, e o valor de resposta em volts. Como eu faço? Chave ligada, o multímetro, a terra, a ponta preta, a vermelha, eu meço a resposta com chave ligada e o sensor conectado. Borboleta fechada, em torno de 0,9 volts, quase 1 volt. Borboleta totalmente aberta, 4,7 volts. Aí, meia aberta, é meio acelerador, vai daí mais ou menos 2,5 volts. Tá? Então aí temos a posição borboleta fechada, aberta e meia aberta, já sabe que é 2,5. O importante é sempre analisar o cursor do TPS, não só com multímetro digital, com multímetro analógico de ponteiro, ou, se você tiver, melhor ainda, osciloscópio. Tá? E aí então dá para entender e testar legal o sensor de posição de borboleta aceleradora. Aqui o nosso painel de instrumentos do Ford Fiesta. E claro, vamos a mais uma dica. O sinal de borboleta nesse sistema pode, em alguns casos, né, de emergência, auxiliar a ECU na substituição do sinal do sensor MAP, já que é possível calcular a entrada de ar pela posição da borboleta aceleradora. Nesse caso, como tem cabo de acelerador, o MAP pifou, eu posso usar o sinal de borboleta para ajudar nos cálculos. Dá certo também. Tá? Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volta na sequência, né? Vamos ao espaço do patrocinador e volta na sequência com mais sensores aqui no seu UMEC.